Oi, gente! Então, aqui estamos, mais uma temporada do podcast. Tava com tanta saudade, tava até falando pro pessoal aqui. Tava sentindo falta disso. Eu sempre digo, meu Deus, que loucura, porque é uma correria. Aí, quando passa um tempo, ai, que saudade do podcast. Mas hoje eu tô aqui com a Aline! Olá! Se apresente, Aline! Olá, pessoal, Camila. Então, aquela correria, né, da vida, a gente chegou aqui, ai meu Deus, que frio, ai meu Deus, bota roupa, tira roupa, aquela coisa toda. Pra quem não me conhece, meu nome é Aline Machado, sou natural de Arroio Grande, pra quem não conhece, passou Jaguarão, já é Uruguai, acabou o Brasil, acabou, é Arroio Grande. Então, uma cidade de 20 mil habitantes, fui morar em Rio Grande, morei lá quase 8 anos, onde eu estudei na FURG, uma universidade pública, gratuita, de qualidade, Demais, né? Hashtag, fica a dica. Fica a dica. E depois fui morar em Pelotas e durante esse período estudei, fiz Direito na universidade, sempre quis cursar Direito. E aí já trabalhava no escritório, comecei na advocacia e hoje estamos aí, mais de 5 anos advogando. Ai, que incrível. Mas quantos anos tu tem, Aline? Porque tu parece ser super jovem. Fala mais, fala mais. Isso aí, botox, a gente não vê, né? A gente não vê aqui, mas 29 anos. Ah, é jovem, sim. Sou jovem. Ai, de ti que tu me diga que não, né, querida? Eu vou embora e acabou a entrevista. Tipo assim, corta essa parte. 29 anos e já 5 anos, né, na advocacia. Então... É tempo, né? É um bom tempo, bastante história. Bastante história pra contar. E hoje ela vai contar, hein? Boas histórias. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ela não sabia, mas finge que sabia. Bastidores. Aline, tu disse que desde nova tu gostava do direito, queria fazer direito, né? Eu já quis fazer direito também. E como é que foi pra ti esse início? Porque, querendo ou não, é uma faculdade bem maçante, né? Muito conteúdo, começam ali pelos livros. Sim. E também tu fez um livro. É uma questão, né? Então, o que acontece? Quando eu entrei na universidade, a minha ideia era... A maioria dos estudantes de Direito tem, vou fazer concurso, né? Na vida eu vou fazer concurso, não quero advocacia. Então, minha ideia nunca foi advogar de fato. A advocacia veio depois. O curso de Direito, ele é um curso que demanda tempo. Né? É muita leitura. Normalmente, a pessoa... É a clássica, aquela pergunta. Ah, tu quis fazer Direito porque tu gostava de ler? Todo mundo pergunta isso, né? E realmente, eu gostava muito de ler, nunca tive afinidade com as exatas, nem com as biológicas, então vamos para humanas. Sim. E aí fui indo naquela questão toda, escolhi o direito e realmente era a minha primeira opção, tá? A minha segunda opção, mas tinha uma distância grande entre a primeira direito e a segunda opção, que era o jornalismo, que é uma coisa que eu amo também. Que querendo ou não acaba se entrelaçando, né? Exatamente. Se a gente for parar pra analisar. Hoje a gente tá fazendo o quê? Um podcast. Exatamente. E eu tava falando aqui nos bastidores que eu amo o microfone, né? Amo falar e fiz programas de gravação para lojas, enfim, de rádio, né? Essas divulgações de lojas. Então, o jornalismo é uma área que me interessa. Eu amo a comunicação também. E hoje, de certa forma, tu é uma produtora de conteúdo, a gente acaba que faz isso, né? Isso, exatamente. Na prática. Então, entrei para o Direito e lá eu vi, assim, que era realmente complexo aquele curso, mas que era o que eu queria. Então, diferente de muitos colegas, não pensei em desistir, sabe? Porque, às vezes, eu tive vários colegas que, chegou no primeiro ano, vou ir porque, já tô no primeiro, o segundo melhora. O segundo melhora, né? Aí chega no segundo, já tô no segundo, né? Aí vai indo, quando tu te formou. Sabe? E passa muito rápido se a gente for parar pra pensar, né? Exatamente, passa rápido. E outra coisa, né? Tu vai indo e tu te forma e aí tu não sabe o que fazer. Então, eu, por exemplo, entrei na universidade e desde o primeiro ano eu sempre fiz estágio. E essa seria uma dica tua. Exatamente, isso que eu ia te dizer. Uma dica, assim, excelente para quem tá começando no direito é fazer estágio. Por quê? Porque daí tu vai ver o que realmente tu quer fazer. No meu caso, eu nunca quis advogar. Aí o primeiro estágio que eu fiz foi na Defensoria Pública do Estado, né? E gostei na vara de execuções criminais, amei, fiquei 1 ano lá, enfim. E aí chegou um momento que eu não queria mais. Por quê? Porque eu não gostava? Não, eu amava, mas porque eu queria explorar outras coisas áreas. Novas. Que seria uma segunda dica. A universidade, né? O teu tempo de universidade é o momento de tu conhecer áreas, de tu explorar áreas. Então não tem porquê tu pensar, gosto desse estágio, vou ficar aqui até me formar. Não, por quê? Tu vai sair com uma menor bagagem. Exatamente. Né? E aí, pensa comigo, o que tu vai fazer na tua vida profissional?
E falando em vida profissional, eu vi que tu colocou o teu user ali, o nome do Instagram, como E Agora Doutora, no caso, E Agora Dra, né? Isso foi por conta da necessidade dos clientes de falarem E agora, doutora, o que eu faço? Ou foi mais um nome que veio e surgiu assim, digamos, no dia a dia, aleatoriamente? Foi as duas coisas, né? Porque, então, voltando um pouquinho antes, só lá na universidade, enfim, surgiu a oportunidade de fazer um estágio num escritório. E lembra lá no início, gente, que eu falei que eu não queria advogar? E eu pensei, eu não quero advogar, o que eu vou fazer no escritório? Mas aí também, possibilidades. O que eu fiz? Encarei a oportunidade. Uma terceira dica, né, para os universitários encararem as oportunidades. Para ver se tu gosta mesmo ou não. Entrei num escritório e eu fiquei 5 anos, gente. Nossa! Eu tenho 29, faço o cálculo. Então, eu entrei e fiquei mais aí de 5 anos. E nesse período eu fui estagiária. E era algo que tu não gostava, né? Gente, eu não gostava. Imagina se gostasse, né? Então, eu fui estagiária, fui auxiliar jurídico, fui advogada associada e eu só saí para ter o meu negócio. E é exatamente nisso que a gente entra agora. O teu negócio, como que foi pra ti iniciar essa questão de empreender junto com o advogar? Porque, querendo ou não, são coisas diferentes, né? Tu ser uma advogada associada e tu ter o teu próprio escritório. Nossa. Como é que foi dar esse, a gente costuma dizer, esse peitaço, né? De ir, meter a cara, fazer... Como eu falei lá no início, eu queria concurso, né? Então, já foi o primeiro baque, assim, pra mim, vou entrar num escritório. Entrei, permaneci, gostei. E aí, no escritório, eu peguei o gosto da advocacia. Aí eu vi, esse negócio de advogar é legal. Só que eu sempre estudei para concurso em paralelo, gente, tá? Sempre estudei. Mas aí eu assim, vou seguir advogando, aquela coisa toda, e seguir advogando sempre na mesma área, o que me deu uma bagagem, né, para seguir a advocacia. E aí, o que aconteceu? Peraí. A taça do podcast não tá aí? Tá. Pode continuar. Aí, o que aconteceu? Conforme eu advogava, eu realmente fui na região criando, né, um cenário bom. E aí eu fui participando de eventos, dando palestra, participei de semana acadêmica, falando para outros jovens advogados, né, que estavam ali começando, pessoas que estavam no último ano da faculdade, estavam naquela coisa, meu Deus, o que eu faço? E aí acabou que, final de 2019, mudei de Rio Grande para a cidade de Pelotas. Saí do escritório e fui para uma outra cidade, mais próxima da minha família, enfim, onde eu já queria morar há algum tempo. E aí foi o momento de, Aline, e agora? Tu vai trabalhar em algum lugar, tu vai ter o teu negócio, afinal de contas, minha filha, o que tu vai fazer? O que tu vai fazer? O que tu decidiu? Né? Acorda pra vida. E aí, eu resolvi ter o meu próprio negócio. E isso tu começou há pouco tempo? Em Pelotas, foi final de 2019, mas lembrando que com toda a bagagem lá do escritório, não foi do nada. Os estágios valeram a pena. Os estágios, a advocacia associada, já tinha participado de bastante evento, então muita gente me conhecia na região. Então, isso é extremamente importante. Exatamente. Né? E sempre aproveitando as oportunidades. Né? Porque as coisas não caem do céu. E uma das frases que eu mais falo para os meus amigos e falo no meu Instagram é: o movimento faz as coisas acontecerem. Exatamente. E eu acho que tu usou muito do networking, né? Muito. Que foi, vou lá, vou fazer o estágio, vou conhecer pessoas novas e, com isso, adquirir conhecimentos. Que, quem sabe, eu até posso acabar gostando. Exato. E foi onde tu advogou os 5 anos em algo que tu não gostava. Não, exatamente. Era que tu gostava. Então, é bem isso. O movimento, ele traz as coisas. Não adianta a pessoa, eu quero tal coisa, tal projeto que eu quero fazer, mas aí não faz nada. Aí fica esperando. Não, tu tem que criar a oportunidade. Se ela não vem, tu cria. Basicamente é isso. Então, o que eu fiz? Bom, vou começar meu negócio e tal. Por onde começa, né? Por onde começa. Aí tinha uma sala e aí eu pensei, vou divulgar no Instagram. É uma ferramenta poderosa. Gente, até então, a advocacia, ela era uma coisa muito assim, eu não posso fazer isso, não posso fazer aquilo. Eu comecei a estudar sobre o marketing jurídico e eu vi que eu poderia, sim. Até uma dúvida, sabe? Pessoal minha mesmo. Como é que é conciliar isso, a questão de ser advogada e a questão de trabalhar isso tendo uma rede social para isso, para esse fim? O que pode, o que não pode? Sabe? Porque, querendo ou não, é uma área um pouco mais restrita, se a gente for parar pra dizer, né? Assim como os profissionais da área da saúde, né, que tem muitas restrições, a ordem, né, nos impõe restrições. Por exemplo, a gente não pode colocar assim,
oi, tudo bem? Você tem um problema de tal coisa? Venha consultar comigo. Né? Ofertar serviço, no caso. Tipo, mercantilizar, né? Que é o que o Estatuto fala, mercantilização da profissão a gente não pode fazer. Só que existem outros meios. Tanto que existem profissionais hoje do marketing focados no marketing jurídico. Então, isso já é uma quebra de tabu, assim, que a pessoa fica, ai, Aline, mas eu tenho medo de divulgar o meu trabalho. Não, só um pouquinho, vamos estudar. O que o Estatuto fala? Ele fala tal coisa. O que o regimento fala? Fala tal coisa. Então, se ele não está falando isso, eu posso fazer. Tá? Exatamente. Então, basicamente é isso. Então, eu comecei, vou criar um Instagram, peguei o meu Instagram pessoal e deixei de lado, e criei um novo, do zero, com 0 seguidores, enfim. E aí eu criei um nome, e o nome era Aline Machado, tá? Aí eu não tava gostando daquilo, não tava. E aí eu comecei a pensar... Aí a gente entra no E Agora, doutora? Eu comecei a pensar, o que? Eu quero trocar esse nome, mas não achava o nome legal, coisa toda, lá. E eu não queria algo óbvio. Tipo, Aline Machado, advogada, que coisa óbvia. Advocacia, é óbvio. Tu queria algo diferente. Algo diferente. Fazer a diferença. Eu pensei, o que os clientes me falam todos os dias? E o que eles fazem? E aí, e agora, o que eu faço? Essas coisas... E agora, e aí, e veio, e agora, doutora? E foi. E quando eu joguei, eu joguei pro universo, que eu digo, né? Foi, olha, março de 2021. Faz pouco tempo, gente. Faz pouco tempo. Porque o Instagram, eu comecei ele em 2020, mas era Aline Machado, advogada. E em março de 2021 virou o E Agora, doutora. E aí, o E Agora, doutora, veio justamente para esclarecer aquelas dúvidas básicas. E começou na advocacia previdenciária. Sim. Que era o meu foco até então. E aí, começou a bombar. E aí, já veio o pessoal pro LinkedIn também, para Facebook, aquela coisa toda. Uma ferramenta puxando a outra, né? Exatamente. E começou o quê? Teve a pandemia, toda aquela situação. E os atendimentos online ficaram mais acessíveis a todo mundo, né? Exatamente. E as pessoas começaram a ver assim, eu posso não sair da minha casa e ter um atendimento com a minha advogada. Um atendimento no conforto, né? Querendo Exatamente. ou não, porque tem que se deslocar, tem toda aquela questão de pessoas que não têm tempo, como eu. Então, a questão da videochamada se tornou muito presente, né? Sim. E eu vou dizer que eu confesso, eu amo fazer reunião online. Eu também. Pra mim, não tem coisa melhor. E entrando nesse assunto também... Como é que tu começou com essa ideia? Tu disse que tu gostava muito de direito previdenciário, que tu atuava? É isso. Como é que tu começou na questão de... agora eu vou escrever para ajudar as pessoas que estão se graduando, as pessoas que estão pensando em se graduar, porque são coisas bem diferentes, né? Sim. A literatura da questão previdenciária. Como é que foi pra ti isso? O que aconteceu? Conforme eu fui sendo chamada assim para dar palestra e coisas sobre direito previdenciário, sempre falava de direito previdenciário. E aí uma vez me chamaram para participar de uma semana acadêmica da UFPEL, lá em Pelotas, e era para falar para para recém-formandos, ou quase formandos, né, no direito. E aí nesse dia tinha um pessoal também que era no primeiro, segundo ano. E essa galera começou, Aline, como é que eu faço para advogar? Meu Deus, eu só fiz estágio em órgão público e quero advogar. Aí olha só, né, pessoal, vocês querem advogar, faz estágio só em órgão público? Não dá, tem que fazer estágio em um escritório. E eu comecei a ver que as pessoas saíam da universidade sem a bagagem que eu tive. Exatamente. Então eu comecei a fazer posts voltados para jovem advogado. Foi daí que surgiu o e-book, né, kit de sobrevivência para o jovem advogado. Que daí eu lancei ele, eu acho que foi em maio, eu sou péssima de data, gente, maio de 2021, junho, alguma coisa assim. E, assim, foi muito bem aceito, porque o que trazia, né, nesse kit? Vários modelos de petições e até mensagens para tu responder o teu cliente. Por quê? Quando tu sai da universidade, se tu quer advogar e tu não estava no escritório, tu não tinha a bagagem que a Aline tinha, tu não sabe. O cliente te manda uma mensagem, oi, tudo bem? Eu queria tirar uma dúvida. Tu não sabe nem responder isso. Tu não sabe nem marcar uma consulta com o teu cliente, nem dizer, o valor da consulta é tanto. Nossa, tu não diz, porque essa tu tem questão medo. de colocar preço no serviço é muito complicada também, né? Sim. Porque isso, de certa forma, não é ensinado. Não. E também, entrando nessa questão de valores, a gente também entra na parte de direito do que eu... Peraí, corta. De direito do que eu posso fazer se eu não tenho a minha marca registrada.
Como é que foi? Como é que tu entrou dentro deste mundo, assim? Então, eu segui falando lá para jovens advogados, aquela coisa toda. Lancei o programa de mentoria para jovens advogados também, logo em seguida do kit de sobrevivência. Foi bem aceito também, foi bem legal. Só que eu queria mais. Né? A gente sempre quer mais, pessoal. A gente sempre quer mais. E aí eu vi que no direito previdenciário, na região, eu tava bem. Todo mundo me conhecia, eu queria mais. Eu sou uma pessoa inquieta, aquariana, inquieta. Sou uma pessoa inquieta. Sabe que no meu serviço eles sempre falam assim, ser uma pessoa ambiciosa não é ser uma pessoa ruim. Não é. Então eu acho que é muito disso que tu tá querendo dizer. Então eu acho que assim, tu sempre tem que querer ser melhor e a novidade. Eu sou uma pessoa da novidade. E aí um dia, eu não lembro quando foi, mas foi faz mais de um ano, eu lembro que eu tava no Instagram e daí eu conheci a Gabi Brito através da Duda Vieira, que fala sobre marketing, que eu fiz parte da comunidade da Duda, né? Na verdade eu ainda faço, né? Hoje não sou mais muito atuante, assim, Sim. mas fiz parte da comunidade da Duda no marketing. Porque aí eu comecei a estudar sobre marketing, né? E eu comecei a ver que a Gabi tava lá. E a Gabi falava sobre registro de marca. E eu, o que é isso, né? O que é isso? Propriedade intelectual. Nunca vi falar isso na faculdade. Porque daí tem outra coisa também. Para quem é estudante de direito, vocês não vão ver tudo. O direito são muitas áreas. E aí tem coisas que tu vai gostar, mas tu não conheceu na universidade. São especialidades e aí depois, tu tem que ir atrás, né? Olha! Ai, meu Deus. Que maravilha, gente! Hoje, Momento como pausa, né? nós estamos numa Tchim, tchim. sexta-feira... Tchim, com as nossas salas do podcast. Nós estamos numa sexta-feira. Poderia ser um drink com álcool? Poderia, mas a gente iniciou sem álcool, né, Aline? Ainda tá muito cedo, né, pessoal? Muito cedo, Sextou, então né? vamos Não tá aos muito cedo. pouquinhos. Logo mais no sextou, a gente inicia os drinks alcoólicos. Pode falar isso, doutora? Ué, pode. E aí, tu começou a ver essa questão. Aí eu comecei a ver, a Gabi, não sei o quê. E aí eu fiz um programa de mentoria com ela. Totalmente voltado sobre registro de marca. E fiquei no off, né? Fiz, não divulguei pra ninguém sabia. E aí, já fiz o programa de mentoria e já comecei... Eu sou muito executora. O meu perfil é de execução. Então, eu aprendo uma coisa, eu já quero executar, já quero botar em prática, eu sou essa pessoa. E eu vejo isso como uma qualidade, eu acho isso ótimo. Porque hoje, o que eu falo, né? As pessoas estão obesas de conhecimento. Elas fazem 50 cursos e não aplicam nada. E não é que elas não saibam, é que elas ficam travadas. E se eu colocar isso em prática? Se der errado? E se... Mas, gente, vocês não estão estudando? Então, vamos botar em prática, galera. Vamos botar Ninguém em prática. nasceu sabendo, nenhum curso vem com Exato. manual de fazer tudo correto, né? Exatamente. Eu gosto de dizer isso. Então, a gente precisa tirar esse conhecimento, parar de... Conhecimento internalizado é um conhecimento verdadeiro, correto. Não, gente. Conhecimento tu vai ter na prática. Exatamente. E a prática é o que faz o profissional. Porque tu pode ter muita teoria, tá? Olha, tu me dá uma aula de tudo. Aí eu te pergunto, qual é a tua prática? Nenhuma. Pois é, mas aí tu tem um outro profissional que ele pode não ter tanto conhecimento teórico. Porque ele estuda hoje e já aplica hoje. Então ele nem acumulou. Ele não acumulou, mas ele não acumulou. Só que ele vai e peita, né? Ele acontece. Então, ele dá segurança, né? O que os meus clientes falam muito é isso. Sim, eu me sinto segura, né? Com o teu trabalho. E aí, nisso, fiz esse programa de mentoria e já comecei a oferecer para os clientes antigos. Que eu sabia que tinham lojas, que tinham marcas. Eu chamei e falei, olha, pessoal, eu estou trabalhando com registro de marca. É isso, lá. Comecei a explicar. E eles começaram a aceitar. A partir do momento que eu criei ali novos clientes dessa área, aí eu abri. Aí divulguei, divulguei no E Agora Doutora, eu tô trabalhando com registro de marca e expliquei, e aí foi uma virada de chave. E o quanto tu acha que isso impactou, assim, na vida da Aline pessoa pra vida da Aline profissional? Porque nessa trajetória toda, tu já tava ali no Instagram, né? Já estava com o Instagram profissional, já estava atuando. Então, como é que tu acha que isso, de certa forma, impactou e como é que tu concilia as duas coisas? Porque, querendo ou não, são duas realidades diferentes, né? É uma correria. Porque a advocacia previdenciária, que eu sigo advogando, é uma advocacia, como é que eu posso explicar?
ela tem muito prazo, audiência, são coisas mais eletrônicas, muita petição, muita coisa. Aí tem uma audiência, aí tem 10 testemunhas, e é aquela coisa toda. É uma rotina muito diferente do empreendedorismo voltado para o registro de marca. Onde é um processo que são poucas petições, poucas movimentações, e não tem uma audiência. Não tem audiência, sabe? É uma coisa bem diferente. Então, eu foquei no Instagram, aí eu dei uma pausa nos posts de previdenciário, porque eu vi que o perfil do meu Instagram, ele estava muito voltado para empreendedores. Aí, o que eu fiz? Vou, então, por uma questão de estratégia, focar no registro de marca. E tem dado um resultado excelente. Então, eu tava até comentando, né, Aline? A gente fez uma pausa pra pegar aqui nossas bebidinhas, nossas comidas. A bebida já tava aqui, mas pra pegar nossas comidinhas, nossos docinhos, porque é só conversar da fome e da sede. Óbvio, né? Convenhamos. Óbvio. Mas pra finalizar esse assunto tão bom que tá sendo, tô até com uma dor no coração. Mas tu vai voltar, né? Claro, óbvio. Ó, gente, tá gravado. Tá gravado, vai voltar. Pra finalizar, esses dias eu vi até no teu Instagram que tu postou sobre a mentoria que tu faz individual para registros de marcas. Sim. O que tu pode nos dar de palhinha dessa mentoria pro pessoal que aí tá pensando em atuar nessa área? Porque é uma área que tá crescendo cada vez mais e é uma área muito importante, né? Sim. Porque querendo ou não, vou dar um exemplo já pra depois eu falar o seguinte user dela. E agora, Dra? Eu tenho podcast, é uma marca, querendo ou não. Se eu não registro essa marca, quais problemas eu posso ter futuramente? Bom, vamos lá. Eu tenho até um post, né, lá no Instagram do E Agora Doutora. Tem um podcast, preciso registrar ou não. Porque vieram algumas pessoas bem lá no início, né, que eu estava começando na advocacia, perguntar isso. E acabou virando um post, né. E aí, exatamente, o que acontece? Tudo que nós temos é uma marca. Então, essa roupa, ela foi produzida por alguém, né, que tem uma marca. O podcast é uma marca. Enfim, uma loja que eu tenha, aquele nome que está lá na placa, né, é uma marca. Então, se a gente tiver a consciência do valor, né, econômico que aquela marca tem, a gente vai querer fazer o quê? Proteger, preservar. A gente não vai querer que qualquer pessoa possa copiar o nome do meu podcast e se beneficiar disso, porque é meu. Só que só vai ser meu se eu registrar. E esse é um ponto fundamental. Só é dono quem registra. E eu acho que até teve uma polêmica muito grande que a gente pode trazer, porque a gente tá com uma profissional aqui, né? De um podcast que já tinha, né? Pelo que foi passado ali pela mídia e que foi registrado após. E aí as pessoas falaram, tá, mas não estava registrado, então não era da pessoa. O que se entende disso? Na verdade, a polêmica em questão era um podcast que não tinha o registro, ele tinha um pedido de registro. E isso não vale? Na verdade, ele tem o direito de prioridade. Porque imagine, de uma forma mais simples que eu explico, né, para os clientes, é o seguinte: quem entrou primeiro com o pedido tem uma prioridade. Tá? Então, eu tenho o meu negócio lá chamado Aline Modas. Tá? E aí, tu também, o teu nome é Aline também. E tu quer botar Aline Modas. E aí? Só que eu entrei primeiro com o meu pedido. Aline Modas, eu vendo a mesma coisa que tu vende, é o mesmo segmento, seria na mesma classe, né? São 45 classes que o INPI trabalha. Nossa. Então, seria no mesmo segmento. E aí, tá, só que quem entrou primeiro? Foi a Aline. Então, eu tenho uma prioridade. Tá? Então, um podcast que ele não estava registrado, ele tinha uma prioridade, beleza, mas não estava registrado. Quando a outra pessoa foi fazer o requerimento, deu aquele problema. Mas já existe, não sei o que, enfim. Então, ainda existe uma disputa pelo nome. Ainda existe. O processo está em andamento ainda, né? Então, e mesmo que tenha esse processo em andamento, eu posso continuar com aquela marca? A princípio, sim. Porque, na verdade, ela não é de ninguém, se tu pensar. Ela, enquanto não bate o martelo, enquanto tu não tem o teu certificado de registro que vale por 10 anos e depois tu pode prorrogar por mais 10 anos, a marca não é de ninguém. Só é dono quem registra. Eu gosto de comparar para as pessoas entenderem, porque marca é uma coisa abstrata, né? Tu não consegue tocar na tua marca. Exatamente. Mas se tu pensar num terreno, tá? Um terreno é um bem e ele tem um proprietário. Então, eu sou a proprietária do terreno. Se eu, Aline, falecer sendo proprietária do terreno, esse terreno ele passa como herança. E a marca, da mesma forma, passa como herança se a pessoa for proprietária. E, Aline,
Pra finalizar, dando aí uma dica, né? E também deixando para as pessoas que têm vontade de seguir nessa carreira do direito. Tu tem o e-book, que é gratuito, e também tem as mentorias, né? Como é que eles podem fazer para entrar em contato contigo? E qual a dica que tu acha mais valiosa que tu pode deixar assim como chave pra gente finalizar? As 2 mentorias que eu tenho hoje são pro jovem advogado, para quem tá começando na advocacia, não sabe por onde começar os primeiros passos. E a segunda, que é uma bem restrita, que tá começando agora, que é para quem tem interesse em trabalhar com registro de marca. Assim como eu tive a oportunidade de conhecer essa área do direito, outras pessoas podem conhecer também. E a dica que eu dou é a seguinte: o movimento faz as coisas acontecerem. Criem oportunidades, não fiquem esperando elas caírem do céu. E acho que é isso, queria te agradecer. Ai, eu que agradeço, te agradecer por esse espaço. E é um espaço, assim, importantíssimo para todos nós. E eu acompanho vocês, né? Óbvio. Eu adorei, porque eu conheci a Aline pelo Instagram, né? Então foi algo que o Instagram, eu acredito que tenha trazido de forma super positiva pra tua vida. Sim. Essas conexões, e é muito que a gente preza aqui dentro do podcast. Então, obrigada por ter vindo de longe pra cá, pra gravar com a gente. E tô muito feliz de toda essa troca, porque acredito que muitas pessoas também vão ter muitos conhecimentos depois de assistirem esse episódio. Sim, e todos, né, que quiserem saber mais sobre registro de marca, @agora_doutora, lá tem benefícios, prejuízos de não registrar, enfim, muito conteúdo específico também para várias áreas, né, das nossas marcas. E é isso, pessoal. Eu queria agradecer e uma boa noite. Daqui a pouco sextou, né? Daqui a pouco sextou. Antes disso, antes tarde do que nunca, agradecer a toda a nossa equipe, que vai estar aparecendo os arrobas tudo aqui embaixo. Entrando no nosso Instagram, vocês conseguem seguir todos eles com maior facilidade. É só entrar nos seguidores que a gente segue lá. Um beijo e até o próximo episódio.